Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, nosso Deus, que vive e reina para todos sempre. O nosso Deus seja exaltado, aquele que nos amou quando nós éramos ainda pecadores, nos escolheu no ventre da nossa mãe, quis que nós nascêssemos para esse tempo, como Mordecai falou para Esther, né? Será que não foi para esse tempo que você foi chamado? E eu declaro que você foi chamado para esse tempo, um tempo em que o Senhor está preparando a sua igreja para o arrebatamento, amém? O salmista no Salmo 70, na sua aflição, Davi suplica que o Senhor se apresse em livrar-me. Muito boa tarde, irmã Genira, a paz do Senhor. Glórias a Deus, né? Em mais um dia que o Senhor nos concede, Ele fala que Ele criou esse dia para nós nos alegrarmos e demonstrarmos grande alegria, né? E que a gente se alegre mesmo, ainda que não esteja tudo bem, Jesus vai fazer com que fique. Muito boa tarde, irmã Ruth. Outra pessoa que entrou aí que não dá para ver, aparecem só umas flores, mas muito boa tarde, seja muito bem-vindo nessa live, que Jesus faça algo novo, porque onde existem dois reunidos no nome dele, ele está presente, né? E que o Senhor esteja mesmo nos fortalecendo, nos renovando, nos ajudando. Sandra Flores, muito boa tarde, querida, bem-vinda, em nome de Jesus, amém? Então vamos declarar a palavra, deixar que a palavra entre no nosso coração, que a palavra seja uma súplica de oração ao nosso Deus, porque Ele sabe das nossas necessidades, né? Ele sabe o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, e louvado seja o Senhor, porque Ele deixou o Espírito Santo como nosso consolador amado, né? Ele fala que Ele iria para o Pai, mas que deixaria outro semelhante a Ele, porque Jesus também é consolador. Muito boa tarde, querida Sandra. Muito boa tarde, bem-vinda, viu? Que todos que entrarem nessa live sejam tocados poderosamente pelo Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês consigam, para que nós consigamos, né, vencer a cada luta, cada dificuldade, cada tristeza, cada aflição que nós passamos, porque Jesus já avisou que nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, eu estou vos ensinando a vencer, aleluia. Então o salmista fala, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em ajudar-me, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal, voltem as costas, cobertos de vergonha os que dizem, ha, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Nessa situação que você está passando, que Deus seja engrandecido, que o Senhor transforme em testemunho para a glória e louvor do nome dele, amém? Folguem, alegrem-se em ti todos os que te buscam, que amam a tua salvação, né? Vamos dizer, engrandecido seja Deus nessa situação. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas, né? Porque às vezes, lembrei agora daquela passagem, né, do centurião, que estava lá com o servo aflito, né? E ele estava buscando ajuda, o socorro do Senhor antes que o servo morresse, né? Então, Jesus às vezes se deteve como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Que tocou nas vestes dele e parou para conversar com ele. E Jesus se deteve de ir na casa daquele homem, né, que tinha a filha muito doente. Ele estava com medo no coração que ela morresse, né? E Jesus se deteve, aquela mulher deteve. E aqui o salmista fala, Senhor, não para em lugar nenhum, Senhor, não te detenhas, corre em me socorrer, porque a coisa é urgente, né? E nós temos coisas urgentes mesmo, pedindo o socorro do Senhor, amém?
Então vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar a palavra do Senhor, que é vida, que é viva e eficaz. Estou com o rosto meio vermelhinho, meio inchadinho, porque eu fiz um procedimento de peeling, né? Então agora recuperando a pele. Mas tem mais dois, mas glória a Deus, vamos vencendo a cada dia, né? Basta a cada dia o seu mal e nós vamos vencendo, né? De fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome do que nós estamos passando. A ti pertence toda a honra, glória, louvor, a nossa adoração. Ó Senhor, que habitas entre os querubins, mas que se inclina para ouvir a nossa oração. O Senhor, ó Deus, nos ama. Muito obrigada por tão grande amor. Muito obrigada porque misericórdias novas estão sendo derramadas na nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, que nós possamos nos alegrar, Senhor, e nos regozijar, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor declarou que no mundo nós teríamos aflições, mas ajuda-nos a termos bom ânimo, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor enviou o teu Santo Espírito para nos consolar, para nos ajudar em tudo aquilo que é mais forte do que nós, em tudo aquilo que nós não conseguimos vencer, em tudo aquilo que aflige, que dói na nossa alma, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo, boa tarde. Nós te pedimos que o Senhor faça uma obra de poder na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós entregamos a cada ente querido nas tuas mãos, porque nós temos crido no Senhor que nós e a nossa casa seremos salvos, porque a promessa do Senhor, porque o Senhor que fez a promessa é o Salvador, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é aquele que pode convencer e, Senhor, converter o coração deles para ti. Porque por palavra, Senhor, ninguém se converte, mas pelo poder do teu Espírito que convence, que conhece o ser humano como ninguém. Nós entregamos os nossos entes queridos que estão fora da tua presença, Senhor, que ainda não tiveram esse encontro pessoal e glorioso contigo, que o Senhor esteja trabalhando, usando pessoas, que o Senhor esteja dando sonhos, que o Senhor esteja trabalhando na plenitude do teu poder, falando ao coração deles como só o Senhor sabe falar, porque o Senhor os criou, porque o Senhor os amou, os desejou desde o ventre materno. Senhor, e nós declaramos que não criamos filhos nem para calamidade, nem para perturbação, são herança bendita do Senhor. Nós os entregamos na palma das suas mãos e te pedimos, Senhor, trabalha no coração deles, converte o coração deles para ti. Senhor, ó Deus, cria no coração deles, Senhor, um espírito temente a ti, Senhor, um coração que te ame, que te deseje, Senhor. Nós clamamos, Pai, abençoa as famílias, Senhor. Restaura, Senhor, os casamentos, não permita, ó Deus, que haja dissolução, mas, ó Deus, que o Senhor converta o coração dos maridos para as esposas, das esposas para os maridos, Senhor. Ó Pai, que eles aprendam a amar as suas esposas como o Senhor ama a igreja, a ponto de dar a sua vida. Em nome de Jesus, que eles dirijam, Senhor, os lares no temor do teu nome, recantaralaia, haraladaia, cheias tu e alamas, restaura, Senhor. O Senhor falou que restauraria, Senhor, ó Deus, o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, antes que o Senhor viesse, ó Deus, e destruísse, Senhor, lançasse maldição na terra, Pai. E nós te pedimos, cancela todas as maldições pela desobediência dos filhos, Senhor, pela desonra dos filhos. Nós clamamos a ti, te pedimos perdão toda vez que nós também irritamos nossos filhos, Pai.
que não tivemos sabedoria. Muito obrigada, Senhor, ó Deus, pela vida de cada um deles. Senhor, nós te pedimos, Pai, abençoa a saúde emocional. Senhor, esta vida que está passando por tanta luta, tanto sofrimento, que não está suportando mais, que está te pedindo o teu socorro. Ó Deus, passa o teu bálsamo nessas feridas, Senhor. Passa, Senhor, esta unção preciosa do teu Espírito, Senhor, que cura a alma, que cura os sentimentos, Senhor, que acalma, Senhor, os pensamentos, porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o Senhor declara no Salmo: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Senhor, nós queremos saber que o Senhor é Deus nessas situações. A sua palavra também diz: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom, mas nós temos situações que nós precisamos provar a tua bondade. Oh Deus, apressa-te em socorrer a cada um. Abençoa cada vida poderosamente que entrou nessa live. Senhor, contempla a necessidade financeira. A tua palavra fala que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Senhor, que não falte descanso. Ó Deus, que não falte refrigério. Senhor, que não falte direção. Senhor, que não falte uma mesa preparada na presença dos adversários, que não falte a tua companhia quando nós andarmos pelos vales, porque o Senhor é Deus dos vales, é Deus dos montes, e o Senhor não criou o teu povo, Senhor, para viver no deserto, mas leva, Senhor, aos verdes campos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida sobremaneira, Pai. Entra com providência, com solução e com socorro nestas causas, que a tua serva recantaralaia, handaralaia cheias tu e alamas, declarou hoje: Senhor, eu não estou suportando mais, Senhor, eu não aguento mais, cheguei no meu limite. Senhor, entra nesse limite e reverte a situação. Senhor, eu clamo a ti pela tua intervenção sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, socorre no impossível, socorre naquilo onde as forças terminaram, porque onde as forças, Senhor, do ser humano terminam, é que começa, Senhor, a manifestação do teu poder, da tua glória. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa, Pai, a obra das mãos. Senhor, traz condições, Senhor, de suprimento, Pai, para todas as necessidades, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, como o Senhor falou para que Pedro pegasse, Senhor, o dinheiro do imposto na boca do peixe, o Senhor pode trazer da onde nós não pensamos e não imaginamos. Entra com o socorro financeiro também, Jesus, porque o Senhor é o eu sou, tudo aquilo que é necessário nas nossas vidas. Abençoa a vida sentimental de cada um, cura essa solidão, cura essa tristeza, cura essa depressão, esse desânimo, Senhor, essa falta de vontade de levantar da cama. Eu te peço, visita Emilianinha com socorro, visita, Senhor, o Isaías, Senhor, com o remédio dos céus, visita, Senhor, a Noêmia, a Maria Lúcia, Senhor, ó Deus, a pastora Gil, todos, a irmã Genir, todos que entraram nessa live. Senhor, visita a necessidade de cada um com o teu sobrenatural, com o teu impossível. Em nome de Jesus, e todos que entrarão na live, Senhor, que estão sofrendo na vida sentimental, na vida emocional, que estão, Senhor, passando necessidade, que estão com problemas familiares, problemas, Senhor, de dívidas. Entra com teu socorro e com a tua ajuda. Em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Senhor, nós não dependemos, Senhor, dos homens, mas que o Senhor seja o nosso socorro, a nossa cobertura, o nosso pastor, e nada venha nos faltar daquilo que nós precisamos. Abençoa, Senhor, esta nação, cura
cuida dessa nação, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, continua trazendo à tona o que está encoberto e oculto. E traz, Senhor, ó Deus, traz, Senhor, ó Deus, o socorro sobrenatural em nome de Jesus. Abençoa as nações que estão em guerra. Senhor, cuida daqueles que estão clamando, ó Deus, para que cesse essa guerra. Em nome de Jesus, abençoa Israel com salvação. Senhor, nós sabemos que o Senhor cegou o entendimento deles, mas abre, Senhor, abre o entendimento, lança a luz no entendimento deles, para que eles te reconheçam como Messias. Aqueles que estão te buscando de todo o coração, te revela a eles, porque o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que essas vidas, Senhor, que estão clamando hoje numa UTI, que estão pedindo a morte, mas que o Senhor não permita que a morte chegue antes que essas vidas tenham um encontro pessoal contigo. Visita os asilos onde existem tantas pessoas abandonadas. Visita, Senhor, ó Deus, os orfanatos onde tem crianças que nunca experimentaram do teu amor. Nós clamamos pelas tuas misericórdias, nós clamamos pela tua intervenção, nós clamamos pelo teu socorro em nome de Jesus, amém, amém. Muito boa tarde a todos que entraram na live, Noemi, a Maria Lúcia Bedon, irmã Genir, irmã Ruth, pastora Gil, né? Rosa Flores, todos que entrarem nessa live, que entrarão, que sejam abençoados de forma sobrenatural em todas as áreas da tua vida, né? Eu acho que o melhor presente que a gente dá para uma pessoa é a oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê experiências espirituais sobrenaturais que fortaleçam a sua fé, que o Senhor derrame os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Então eu já contei, muito boa tarde, Sérgio, a paz do Senhor, meu amigo querido. Então, eu já contei essa ilustração, né? Mas Israel, os costumes de Israel revelam muitas as verdades da palavra, né? Então, quando dois jovens, a irmã Genira acho que já está até cansada de ouvir essa ilustração, mas ela é muito bonita, né? Quando duas pessoas, né, ficavam noivos lá em Israel, Francisca, muito boa tarde, eles partilhavam do pão e do vinho. A paz do Senhor, Sérgio. Então, eles partilhavam do pão e do vinho, né? Aí o noivo ia para a casa do pai preparar morada para eles, né? Lá no Oriente, o costume era morar na casa do pai, né? E Jesus nasceu no Oriente, né? E o costume dele, ele falou que eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando tudo estivesse pronto, eu voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, né? Então, era costume lá dos noivos, e Jesus também subiu, né, e foi nos preparar lugar. Mas o que acontece? O noivo tinha que mandar presentes para a noiva, só que ele não podia entregar pessoalmente, ele tinha que nomear um amigo. Então, o que Jesus fez? Ele nomeou o seu amigo, o Espírito Santo, para nos dar presentes, joias, né? E não podia ser flores, coisas simples. Tinha que ser joias para a noiva usar no dia do casamento e para ela estar usando, né? Como um símbolo que ela estava noiva. Então, o que acontece? O Espírito Santo está na terra nos entregando presentes que são os dons do Espírito Santo, né? E que nós possamos receber dons novos, né, Sérgio? Nesta tarde, né, irmã Noemi, a Ruth, todos que entrarem ali na live, que nós possamos receber joias. Às vezes eu vejo um bracelete, né? Outro dia eu sonhei que eu estava recebendo ferramentas, né? Então nós recebemos tudo que Deus tem para nós, né? Então que o Senhor nos dê dons mesmo, nos dê
capacitação para fazer a obra dele, porque ele falou que nós faríamos obras maiores, né, do que essas. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, né, o Consolador. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele está conosco, nos guiando a toda a verdade, porque Jesus é o caminho é estreito. E como eu falo, o caminho não tem reforma, né? Muitas pessoas reformam o caminho, mas ele não tem reforma. E ele estará conosco, nos guiando a verdade e tomando conta, cuidado para nós não nos desviarmos da verdade, né? Então ele nos consola. Tem situações tão difíceis, né, que nós passamos, como a morte de um ente querido, como dificuldades, como decisões difíceis. Ele é o nosso consolador, né? Ele fala que ele intercede, ele é o nosso intercessor, né? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a profundidade das nossas dores, das tristezas, das situações que nós passamos, né? Como ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas que vocês tenham bom ânimo, porque eu estou vos ensinando a vencer como eu venci, né? O Senhor quer nos tornar, porque o apóstolo Paulo fala: em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. E o que ele declarou? Já aprendi a passar necessidade, passou por naufrágio, passou por chicotadas, passou pela perseguição, mas ele falou assim, ele declarou: eu já aprendi a ter fome, a ter fartura. Em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor, porque aquele que venceu a morte, aquele Espírito Santo que ressuscitou a Jesus está na minha vida para me sustentar, para me levantar quando eu não consigo caminhar. O Senhor sustenta a nossa vida. O Senhor intercede por nós, porque ele conhece a profundidade daquilo que aflige a nossa alma, daquilo que dói no nosso coração. Amém? Então ele nos revela a palavra, porque o Espírito Santo usou pessoas, assim como o inimigo usa pessoas, né? O Espírito Santo usou pessoas para escrever a palavra, e ele conhece os mistérios que estão na profundidade da revelação da palavra, né? E ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Ele sobe ao céu também, ele ouve o Pai falando com Jesus, e ele fala assim que ele ouvirá o que o Pai vai falar com Jesus, o que ele está fazendo nesse tempo, e vai nos revelar, né? Vai nos revelar esses segredos, aleluia, né? Então, aqui em Joel 2:28, é uma profecia que foi feita mais ou menos 700 anos antes de Cristo, né? Então, o Senhor declara na palavra, né, que há de ser que depois destes dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Serão boca de Deus aqui na terra. Então os nossos filhos não são para ser usados pelo inimigo, mas eles são boca de Deus aqui na terra, né? E o meu espírito derramarei, né? Sobre os velhos, né, terão sonhos, porque os velhos gostam de dormir, né, e os vossos jovens terão visões da terceira dimensão, né, da quarta dimensão, visões especiais, visões, porque Deus fala conosco, né. Primeiramente, através da palavra, né? O Senhor fala em sonhos, o Senhor fala em visões, o Senhor usa pessoas para falar conosco. Quando Deus quer falar, ele usa até a mula, né? Balaão foi contratado, né, para amaldiçoar o povo, e Deus enviou o anjo lá para impedi-lo, né? 3 vezes ele bate na mula e a mula fala com ele: o que eu te fiz? Eu sempre fui fiel a ti, por que é que você está me batendo, né? E Deus usou até a mula para falar, e ele usa a quem ele quer, a hora que ele quer, não é verdade, né?
Então haverá fome, peste, haverá muita coisa sobre a terra, mas também haverá uma efusão, um derramar sobrenatural do Espírito Santo. E ele já veio, né? No Pentecostes. Então, a Páscoa é a primeira maior festa dos judeus, a segunda é o Pentecostes, né? Então Jesus subiu e ele deu ordem para os discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então já pensou, quando nós recebemos, né, o batismo no Espírito Santo, nós somos revestidos de um poder que vem lá do céu, é um poder sobrenatural, que fez Davi vencer o gigante, que fez Sansão carregar, né, a porta da cidade, né, os umbrais, subiu o morro com os umbrais da porta. Então o Espírito Santo é dinamite, é poder, e hoje nós vamos pedir um revestimento sobrenatural para nós vencermos as lutas e as dificuldades, porque Jesus venceu como homem cheio do Espírito Santo, né? Ele foi lá em Mateus 4, Lucas 4, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e depois de 40 dias em jejum de pão, porque de água o ser humano só aguenta 3, e Jesus lá, né, um pouco antes, ele foi batizado nas águas por João Batista, e quando ele estava saindo da água, ele estava orando e os céus se abriram, né, porque ele se humilhou. Ele estava no lugar do pecador. O batismo é para demonstração. Amém. O batismo é para demonstração, né, que nós somos pecadores, para demonstrar diante do mundo que nós nos arrependemos, né, diante dos demônios, dos homens, diante de Deus, né, que nós mergulhamos naquela água e ressurgimos para Cristo. E ele não precisava, porque ele não tinha pecado, mas ele se humilhou, e Deus exalta aquele que se humilha. E Jesus saindo das águas, os céus se abriram, né? E veio aquela voz declarando: tu és o meu filho amado, em quem que tem me alegrado o meu coração, né? Houve uma manifestação do Pai, de Jesus, e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre Jesus e o revestiu desse poder. Então ali depois Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, né, pelo diabo, e ele venceu o diabo, a carne e o mundo. Assim nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos vencer o diabo, a carne e o mundo, para a glória de Deus, né? E aí depois Jesus subiu, morreu, ressuscitou, subiu, e ele falou, né, permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E eles estavam, né, na festa de Pentecostes, né? Então eles estavam lá num pavilhão alto, no cenáculo, né, orando 10 dias e aguardando. 500 pessoas se reuniram, mas a maioria debandou, 380 desistiram, né? Mas eu creio que você não é daquele que desiste, mas você é daquele que persevera para herdar a herança, amém? Para herdar as bênçãos do Senhor. Aí eles estavam lá reunidos, 120 orando. Imagina o barulho de oração, né? Mulheres tudo orando, clamando, e de repente, Deus age no de repente, né? De repente, recantar alaia, raia cheias, tu e elamas, veio um vento veemente do céu, estava tudo fechado, mas o Espírito Santo ninguém segura, né? Que ele sopre na tua vida nesta hora, que ele te encha de poder, de revestimento sobrenatural, e foram vistas línguas de fogo sobre eles, repartidas, né? E aí eles foram capacitados, aí o povo da cidade falou: que barulho é esse, né? Esse povo tá aí já bêbado 9 horas da manhã, mas eles não estavam bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo, e eles receberam línguas, né? Eu falo: Jesus, eu quero essa língua, eu quero aprender inglês sem precisar estudar, porque existe essa variedade de línguas que eles pregaram para os médios, para os persas, para os romanos.
tudo na língua deles, pregaram o evangelho, e lá o evangelho foi expandido, porque eles voltaram para a cidade deles, onde eles moravam, que era a festa da colheita, e eles tinham ido levar pessoas de todos os povos, né? Foram levar a primícia das colheitas, e nisso aconteceu esse derramar sobrenatural do Espírito Santo, né? Porque Jesus prometeu que nos últimos dias ele derramaria, e nós cremos que vai vir dos quatro cantos da terra, esse Espírito glorioso vai soprar, que está conosco, né? Vai soprar sobre toda a terra e vai encher essa glória, essa terra de glória, de poder. Eu creio que vai ser o maior avivamento que a terra, que a igreja já experimentou, porque nós precisamos do revestimento dos céus, do poder do Espírito Santo para nós vencermos tudo aquilo que está por vir. Amém? Glória a Deus. E Jesus nos comissionou, né? Vocês vão fazer obras maiores dos que as que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, que é dinamite. Atos 1:8, recebereis poder dos altos céus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E ele é o selo da promessa, né? Nós estamos selados com esse selo da promessa. E como eu falo, quando você põe uma carta no correio, o correio põe um selo, um carimbo, um selo lá, porque ele é responsável para levar aquela carta até o destino. E nós temos esse selo. O Espírito Santo recebeu a responsabilidade de nos entregarmos para Jesus, né? Para nos levarmos até o céu, porque Jesus já foi preparar lugar, e ele fala na grande ceia, já está tudo preparado, ele está preparando a igreja, né? Com poder, unção, ousadia, intrepidez e autoridade para pregar a palavra, para que a volta dele aconteça. E nós estamos vendo esses sinais. Glória a Deus que nós temos os olhos abertos, né? Nós temos os olhos abertos para nós recebermos revelação do que está acontecendo. Então, quando um servo... quando um senhor adquiria um servo, ele morava fora da casa, né? Mas quando ele tinha confiança, né? Quando o seu senhor adquiria confiança, ele levava esse servo para morar dentro da casa, para que ele conhecesse os segredos da casa. E Jesus fala: já não tenho vos chamado servos, mas eu tenho vos chamado amigos. Então nós nos tornamos amigos de Deus, como Abraão. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Que desceu aqui na terra, está aqui na terra, e como é que nós nos enchemos do Espírito? Lendo a palavra, né? Porque a palavra de Deus não é uma palavra comum, cantando, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós vamos nos enchendo, e o Senhor deu uma ordem: enchei-vos do Espírito, né? Não para nós não enchermos de bebida onde há contenda, mas que nós possamos nos encher do Espírito Santo, para nós suportarmos tudo que nós temos que passar, por tudo que nós estamos passando e por tudo que está por vir nessa terra, né? Vai haver guerra, fome. Eu oro, choro e a maquiagem borra, né? Fome, peste, mas também haverá um derramar sobrenatural do Espírito Santo, né? Ele já foi derramado, mas eu creio que está vindo um avivamento dos quatro cantos da terra, né? Em João 14:26 fala: mas aquele Consolador, porque tem dor, tem situação que nada nos consola, só o Espírito Santo, né? Que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo está aqui em nome do Pai, né? Ensinará todas as coisas. Então, quando nós ouvimos alguma coisa e aquilo não bate no nosso coração, o Espírito Santo logo nos fala, né? Ele logo, a gente sente uma importunação no nosso coração, né? E ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Às vezes a gente lembra de uma promessa que o Senhor fez há 10, 15 anos atrás. É o Espírito Santo falando, né? Que o derramar do Espírito foi prometido 700 anos
antes de Cristo, mas Deus conhecia essa promessa e 700 anos depois se cumpriu, porque o que Deus promete, ele é poderoso para fazer, né? Além do que estamos pedindo ou pensando, porque Deus se lembra das promessas que ele te fez há um ano, quando você se converteu, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás, e vai chegar o tempo do cumprimento, né? Porque Deus está te preparando, amém? E ele faz lembrar, né? De repente nós lembramos de alguma promessa, nós ouvimos algum louvor, né? Que nos lembra uma promessa, então, e ele nos ensina, né? Nos faz lembrar. Então, que o Senhor faça te lembrar, né? Do que ele te prometeu e que você creia na fidelidade dele, porque tudo que ele prometeu vai se cumprir, né? Deus não vai deixar de cumprir nada. Então, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos, né? Então nós não devemos temer nada, porque agora nós somos filhos. É verdade, né, Sérgio? Ele nos lembra da promessa, não é? Às vezes a gente tá assim do nada, né? Aí o Senhor lembra, né? Fala da promessa, fala assim: eu não me esqueci dessas promessas que te fiz, né? Porque eu sou Deus poderoso para cumprir e para fazer além do que você está pedindo ou pensando, segundo o poder do meu Espírito que em você opera. Então nós vamos confessando a palavra, nós vamos tomando posse, de repente o Espírito Santo vem sobre aquela palavra e ela se torna rema, assim como o Espírito pairava sobre as águas lá em Gênesis, né? Deus Pai falava a palavra que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo vinha sobre essa palavra e ela vinha à luz, né? Então nós temos que profetizar mesmo. Jesus já tomou, já carregou todas as dores, todas as enfermidades, pelas suas machucaduras eu sou curado. Eu tudo posso, porque minha força não vem de mim mesmo, mas vem do Espírito Santo, que é dinamite que mora em mim, amém? E declarar mesmo, né? Em tudo isso eu sou mais do que vitorioso, eu posso todas as coisas, né? Então declarar mesmo, profetizar e tomar posse, tomar cuidado com o que o diabo lança na nossa mente, porque ele quer que nós vivamos pelas palavras de derrota que ele lança no nosso interior, e se ele nos derrota pelos nossos pensamentos, né? Toda a nossa vida é derrotada, né? Ah, você não pode. Às vezes você lembra também de alguma coisa que o teu pai, a tua mãe te falou, uma professora, né? Um amigo, uma pessoa da sua família, né? Que você é incapaz, você não pode. Eu lembro que eu tinha um apelido, eu nem vou falar, que eu era meia mole, né? Meia devagar, mas eu já tomei posse, que em Cristo eu tudo posso, amém? Então, nós somos filhos, né? Nós temos um dia, se te perguntarem, né, como você tem certeza de salvação? Eu tenho porque tenho, né? Porque o Espírito Santo testifica no meu coração que não aconteceu algo novo, que eu nasci para Deus, porque eu sou bem diferente do que eu era antes de me converter, amém? Nós somos herdeiros, tudo que é de Cristo é nosso agora, né? Jesus repartiu tudo que era do unigênito, que era o único, se tornou o primeiro de muitos filhos. Fala assim: eu sou parte dessa família, eu faço parte desses muitos filhos de Deus, e o Espírito Santo confirma no meu coração que agora eu não tenho nada que temer, porque eu sou filho, eu sou amado, eu sou herdeiro, eu sou cordeiro com Cristo, aleluia, né? Então, e da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Jesus não nos abandonou, né? Ele não criou o mundo, deu corda. Amém, somos salvos, sem dúvida. Nós temos o capacete da salvação, né, Sérgio? Que protege a nossa mente, nos guarda, né? Dos pensamentos que Satanás tenta, porque ele não sabe o que nós pensamos, mas ele joga, né? Ele faz lembrar o que o diabo usou pessoas também para falar a teu respeito, né? Ele faz você pensar em situações que não deram certo, coisas, né, no passado que te frustraram, te desanimaram, te entristeceram. O inimigo também quer fazer isso, mas nós temos autoridade para decidir o que nós pensamos, para decidir o que nós
vivemos, né? Para decidir o que entra e o que sai da nossa vida. E que saia nesta tarde, né? Vânia, muito boa tarde, querida. Que saia nesta tarde tudo aquilo que não provém de Deus. E que a palavra do Senhor seja potencializada pelo Espírito Santo, seja vivificada em nome de Jesus, amém? Então a palavra fala, né? Ele intercede. Então, Senhor, essa dor tá muito difícil. Senhor, essa luta tá muito grande. Por favor, intercede por mim, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor conhece o tamanho da dor, o tamanho da luta, o tamanho do sofrimento, o tamanho da ansiedade, o tamanho da preocupação. Em nome de Jesus, eu profetizo que as obras das suas mãos serão abençoadas. Eu profetizo recantar e acheias tu e alamas, portas abertas, novidade. Senhor, fala que eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Que ele feche as portas que não são dele, mas que as portas que são do Senhor sejam escancaradas nesta tarde. Aleluia, amém? Então, o Espírito Santo, ele convence, né? Quando ele vier, ele convencerá do pecado, do juízo e da justiça, né? Do pecado, porque não creem no Senhor, né? Então, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, né? Então, ele fala assim, que haveria um tempo que nós não víssemos mais o Senhor, mas que quando nós voltarmos a ver, a nossa alegria será restituída, né? Então, o Espírito Santo expõe, ele convence, né? Leva constantemente o pecador ao arrependimento, né? Da justiça, ele convence os homens que Jesus é santo, né? E ele fala, sede santos porque o Senhor é santo, e sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Então nós temos um padrão divino a zelar, a manifestar na nossa vida, né? O juízo foi a derrota de Satanás lá na cruz, e foi a nossa vitória, né? Onde foi a derrota do diabo, Jesus esmagou a cabeça dele, né? Ele feriu o calcanhar de Jesus, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e vai voltar, amém? E ele está preparando a noiva, né? Está nos preparando para a volta dele. Já está tudo preparado. Nós temos que cumprir o nosso ID, né? Porque vai ter um número de pessoas que vai formar o corpo, que vai ser arrebatado. E Jesus está chamando essas pessoas para formar esse corpo que vai subir ao céu. E um dia eu tive uma visão de uma mesa quilométrica de renda. Até agora eu enxergo uma renda bege bem clarinha, e Jesus vai nos servir, e ele falou que ele não ia beber mais o vinho, né, o suco da uva, até aquele dia. Ele está em jejum de vinho, olha só, né? Então, em João 16,14, fala assim, e há de receber do que é meu, o Espírito Santo toma o que é de Cristo e revela ao cristão, né? Revela aqueles que são amigos, aqueles que andam em intimidade, em comunhão com o Senhor, amém? Então, ele torna reais o amor, o perdão, a redenção, a santificação, a vida, o poder, os dons espirituais, né? E tudo que nos pertence pelo nosso relacionamento com Cristo. Na verdade, João 16:20, na verdade, vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que o Senhor converta toda a tristeza do teu coração em alegria nesta tarde, porque Ele não esqueceu as promessas, porque Ele está conosco, porque Ele enviou o Espírito Santo, que é nosso ajudador em tudo que nós não conseguimos, em tudo que é impossível, em tudo que nós já desanimamos, né? Mas que o Espírito Santo renove as nossas forças nesta tarde, né?
A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, mas depois tem uma grande alegria, né, do filho que nasceu. Assim, as mulheres, né, foram ao sepulcro e Jesus havia ressuscitado. Essa é a grande alegria. A morte não segurou o nosso Salvador, né? E assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para ele, para viver eternamente, né? Então, ele fala assim também vós agora na verdade tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria não será mais tirada, né? Haverá um tempo que não haverá mais choro, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? E o Senhor vai converter toda a tristeza que nós passamos numa alegria completa, né? O Senhor fala, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e nós estamos caminhando, né, para o dia perfeito. Eu já ilustrei isso aqui também, né? Quem assiste as minhas lives ouve sempre as ilustrações, né? Que um amanhecer e um anoitecer são semelhantes, né? Mas o que acontece? O anoitecer leva para as trevas profundas, né? Para a noite, para a escuridão. Mas o amanhecer, a luz vai brilhando mais e mais até ser aquela luz do meio-dia que o apóstolo Paulo teve aquele encontro com Jesus e que a luz resplandeceu mais que a luz do meio-dia, né? Então a vereda, o nosso caminho é como a luz da aurora. O nosso caminho está brilhando pela presença do Senhor, até que vai chegar aquele dia que nós vamos contemplar aquela luz perfeita, né? Aquela luz sobrenatural que irradia do nosso Deus, porque Ele é a nossa luz, amém? Então, em João 16:33 fala assim: tenho-vos falado isso para que vocês tenham paz, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu deixei o Espírito Santo recantar alaia, andaraia cheias tu e ela, mas convosco, para vos dar a vitória, para vos ensinar a vencer, para vos capacitar em cada luta, em cada dificuldade, com o poder sobrenatural do Espírito Santo, amém? O Senhor não nos abandonou, não nos deixou sozinhos, né? Ele declara: não te deixarei nem te desampararei, né? Em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Às vezes a gente sente uma dor, uma luta tão grande que parece que a água vai cobrir o nosso barco, mas Jesus já não está mais dormindo, né? Não cochila. O guarda de Israel, aquele que te guarda, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, né? Porque agora o guarda de Israel, aquele que cuida de nós, está conosco. E às vezes a gente sente uma dor, uma tristeza tão grande que parece que nós não vamos suportar, né? Parece que se nós não tivermos os nossos olhos fitos em Deus, não buscarmos mesmo de todo o nosso coração, né, a presença do Espírito Santo, nós não suportamos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar, porque fiel é o que prometeu, aquele que nos ama. Com eterno amor te amei, com cordas de amor te atraí, tu és meu. Nós somos do nosso Deus. Nós não pertencemos nem à depressão, nem à tristeza, nem à derrota, nem ao desânimo. Nós pertencemos a um Deus que cuida de nós, né? Como a menina dos olhos dele, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, como é gostoso compartilhar a tua palavra, porque ela é vida. Senhor, que ela entre nos corações e se manifeste, Senhor, como vida. Ó Deus, que a tua palavra se manifeste com uma unção sobrenatural. Senhor, que o teu Espírito, ó Deus, encha, Senhor, a cada vida da tua presença santa e gloriosa. Senhor, que todo mal, toda tristeza, todo desânimo, Senhor, toda opressão, toda depressão, Senhor, ó Deus, todo pesar, tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, nós rejeitamos do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Senhor, porque nós cremos, ó Deus, que tu estás conosco. Se o Senhor nos deu a Jesus Cristo
Como é que com Jesus o Senhor não nos daria todas as coisas? E nós cremos que o Senhor está passando um bálsamo nos nossos sentimentos, no nosso coração, e declarando que aquilo que os teus olhos não viram e os teus ouvidos não ouviram ainda, o Senhor tem preparado para você, para você e para mim, porque Ele nos ama, amém? E nós aguardamos, Senhor, o cumprimento de todas as promessas. O Senhor está nos preparando para que nós não venhamos a perder nenhuma delas, porque o Senhor é fiel. Fiel é o que prometeu, o qual também o fará, e todas as promessas têm o sim e o amém, amém? Beijo no teu coração, te ama em Jesus, fica na santa, gloriosa, perfeita paz que o Senhor nos deixou de presente, que nos renova e nos reanima a cada dia, amém? Deus te abençoe, um final de dia proveitoso, com surpresas, com bênçãos dos céus e da terra, em nome de Jesus, amém.